Então, neste vídeo serão abordados os primeiros caminhos de subida e descida do Morro do Castelo. Caminhos estes que se mantiveram os mesmos desde que Mendes Sá transferiu os primeiros assentamentos feitos por Estácio de Sá no Morro Cara de Cão para o Morro do Castelo. Estes caminhos ou ladeiras permaneceram os mesmos por todos os séculos que se seguiram, até que o morro foi desmantelado em 1922. Então, o assunto Morro do Castelo é bastante extenso e nesse vídeo vamos nos deter nas ladeiras e falar rapidamente sobre as primeiras construções, quando foram feitos os primeiros assentamentos. Mas neste canal existem outros vídeos que exploram mais o assunto. Então, para começar a entender o Morro do Castelo, vamos explorar este mapa. É um mapa turístico. Isso aqui é o antigo centro do Rio, já com as reformas do Pereira Passos. Aqui nós estamos vendo o Morro do Castelo. Observe que aqui ele já sofreu um pequeno corte de um dos lados, porque foi aberta a Avenida Rio Branco. Na época, no início foi chamado de Avenida Central. Posteriormente mudou de nome para Rio Branco, onde o mouse está mostrando aqui. Então, tinha construções dos dois lados e aqui, nas fraldas do Morro do Castelo, foi necessário fazer um corte, onde foi construído o Palace Hotel. Tem um vídeo nesse canal sobre esse hotel, que já foi demolido. Esse aqui é o prédio da Escola Nacional de Belas Artes, que depois mudou para o Museu Nacional de Belas Artes, e aqui o da Biblioteca Nacional. Então, dá para perceber que o Morro do Castelo ele sofreu um corte, um desmantelamento parcial, ou seja, um arrasamento parcial entre 1902 e 1906. Essas terras aqui foram para a construção dos aterros da Avenida Beira-Mar. Então, vamos ao que interessa agora, entender esses acessos, essas ladeiras. Veja bem, aqui é a rua 1º de Março. Quando o Morro do Castelo existia, a partir de um certo ponto ela mudava para o nome de Rua da Misericórdia, porque ela ia para o Largo da Misericórdia, onde eu estou mostrando aqui. Aqui é a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso e aqui era a antiga Escola de Medicina, né? Aqui é a antiga Santa Casa. Então, nesse Largo da Misericórdia existia a Ladeira da Misericórdia. Existe um trecho dessa ladeira até hoje lá. Subindo essa ladeira, passava-se pelo antigo Colégio dos Jesuítas, que era um hospital militar, Hospital São Zacarias, a Igreja de Santo Inácio e a igreja também chamada Igreja dos Jesuítas. Aqui, mais ou menos, uma parte dessa ladeira, ela se encontrava com uma outra ladeira que descia até a Rua do Carmo, ou seja, era um outro acesso do Morro do Castelo, subir ou descer por essa chamada Ladeira do Carmo. Por quê? Porque ela se encontrava com a Rua do Carmo. Vejam que onde eu estou apontando com o mapa, nessa época ela não se chamava Rua do Carmo, tinha um outro nome. Então aqui, a 1º de Março, aqui é a Rua do Carmo. Com o desmantelamento do Morro do Castelo, a Rua 1º de Março foi prolongada. Então veja bem, essa Ladeira da Misericórdia, após passar pelo Colégio dos Jesuítas, Igreja de Santo Inácio dos Jesuítas, subia até chegar ao antigo Forte de São Januário, que nessa época já estava desativado. Uma outra construção que existia muito importante no Morro do Castelo, desde os seus primórdios, era a Igreja de São Sebastião, ou Antiga Sé, e o seminário dos capuchinhos, dos padres capuchinhos. Para esta face que se volta para o lado da atual Avenida Rio Branco, antigamente aqui tinha o Convento da Ajuda e Rua da Ajuda. Essa ladeira aqui, que descia para esse lado, se chamava Ladeira do Seminário, ou também Ladeira da Ajuda. Veja bem, aqui onde eu estou apontando com o mouse, ela se ramificava para o seminário e para uma outra parte aqui. Aonde que essa ladeira descia antes do morro ter sido desmantelado? Ela chegava atrás da Escola Nacional de Belas Artes, ou atual Museu Nacional de Belas Artes, porque ele foi cortado, então eles fizeram uma espécie de escadaria aqui. Agora, vamos passar para esta outra imagem, que seria o Morro do Castelo, visto de um local que eu acredito ser próximo à Praia do Russell.
essa Praia do Russell desapareceu com a construção da Avenida Beira-Mar, mas ela ficava ali no final da Enseada da Glória. Então, aqui nós estamos vendo o Morro do Castelo, com suas construções, o Convento da Ajuda, onde existe a atual Cinelândia, Praça Marechal Floriano, aqui do lado dos Arcos da Lapa. Aqui o que seria a Igreja de Santa Luzia. Isso aqui é uma igreja inacabada do Morro do Castelo. Esta aqui seria a Igreja de São Sebastião, antiga Sé, antiga Catedral. Isso aqui o Forte, o Telégrafo. E aqui, isso aqui seria o Colégio dos Jesuítas. Na época virou Hospital Militar, porque os jesuítas haviam sido expulsos do Brasil, bem antes. Em cerca de 1759. Bom, então o que acontece é o seguinte. Olhando esse morro, uma das ladeiras descia para o lado de cá, para o lado da Rua da Ajuda, para o lado da Rua da Ajudas, e as outras duas, uma voltada para a Rua do Carmo, do outro lado desse morro, e a outra voltada para o Largo da Misericórdia. Aqui nós estamos vendo a igreja de São Sebastião, antiga Sé, e aqui é a torre da igreja dos jesuítas, ou igreja de Santo Inácio. Então essa aqui é a ladeira da Misericórdia, que vai para o Largo da Misericórdia. Se continuasse subindo essa ladeira, ela chega até o Forte São Januário, que era o forte que existiu em cima do Morro do Castelo. Nessa época ele já estava desativado e ocupado, havia construções até dentro dele. E agora nós vamos ver foto de uma maquete. Eu coloquei várias legendas aqui. Esta maquete esteve exposta na sede do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Isto foi há muitos anos, depois ela foi parar no Museu da Cidade, não sei onde que está atualmente. Fotos dessa maquete também já foram publicadas em livros. Esta imagem aqui, que seria como era o Morro do Castelo, ainda no final do século XVI. Mendes Sá construiu esse forte aqui. Os jesuítas que estavam no Rio nessa época construiu o Colégio dos Jesuítas, apontando aqui com o mouse. Está vendo? Colégio dos Jesuítas. Aqui é a Igreja de Santo Inácio. Isso aqui a Santa Casa, não? Parece que é a antiga Santa Casa. Aqui é o Forte São Tiago. Na ponta, isso aqui posteriormente passou a ser chamado de Ponta do Calabouço. Nesse local aqui tem o Museu Histórico Nacional. Então, aqui é o Largo da Misericórdia, tá vendo? A ladeira da Misericórdia passa pelo colégio, né? E seguindo aqui, chega até o Forte de São Januário. Este aqui seria o outro acesso, a ladeira do Carmo ou do colégio, também porque iria para o Colégio dos Jesuítas. Essa aqui é a Rua da Misericórdia, que foi extinta quando derrubou o Morro do Castelo. Aqui é a igreja de São Sebastião, Reduto São Januário, eram as baterias de canhões que tinha aqui. Aqui a igreja de Santa Luzia, tá vendo? No sopé do Morro do Castelo. E aqui a ladeira do Seminário ou da Ajuda, que descia para a Rua da Ajuda. Agora nós estamos vendo esta maquete de lado, nesta imagem que a gente vê aqui. Então, observe aqui. Isto aqui seria o Largo da Misericórdia. Aqui a ladeira, né, subindo, passa pelo Colégio dos Jesuítas, que eu estou apontando aqui com o mouse, pela Igreja de Santo Inácio. Lá mais ao fundo, a Igreja de São Sebastião, ou Sé Velha, a Sé Velha, antiga Catedral. E aqui o Forte. E aqui a ladeira do Carmo, ou ladeira do Colégio. Também chamava ladeira do Colégio, porque ela levava ao Colégio dos Jesuítas, né? Ela vinha só até o colégio, enquanto que a ladeira da Misericórdia ela subia até o Forte de São Sebastião. E agora, para ter uma melhor compreensão daquela imagem de vista do Morro do Castelo, comparando com a maquete, isto aqui é uma litogravura tirada de um daguerreótipo ou de uma antiga fotografia. Então o que nós vemos aqui? Ó? Veja bem, o Largo da Misericórdia estaria por aqui, a ladeira da Misericórdia sobe por aqui. Aqui está o Colégio dos Jesuítas, a Igreja de Santo Inácio, e essa aqui é a ladeira do Colégio ou ladeira do Carmo, que descia até a Rua do Carmo. Neste outro panorama que eu também legendei, dá para ver as construções do Morro do Castelo. Observem bem, isso aqui é a área do Forte. Aqui é o Palace Hotel, tem um vídeo nesse canal sobre esse
hotel. Aqui o Teatro Municipal, aqui a Biblioteca Nacional e aqui a Escola Nacional de Belas Artes. Então, aqui ó, nós estamos vendo a igreja de São Sebastião e o seminário. E aqui a ladeira, onde eu estou apontando com o mouse. Ela vem por aqui e aqui ela descia. Ia chegar ali atrás da antiga Escola Nacional de Belas Artes ou atual Museu Nacional de Belas Artes. Bom, então aqui nós estamos vendo uma foto de 1921, onde eu estou apontando aqui é a ladeira da Misericórdia. Hoje em dia existe só um pedaço da mesma, nós vamos ver uma foto mais para frente. Aqui é a Igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Essa torre aqui é a Igreja dos Jesuítas, esse aqui é o antigo Colégio dos Jesuítas. Vamos dar um zoom aqui para ver, não? Olha lá, a igreja de Santo Inácio dos Jesuítas e o colégio. E a ladeira, essa ladeira toda de pedra. Esta é uma foto atual que eu tirei já tem algum tempo. Atrás dessa árvore está a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Isso aqui são as antigas dependências da Escola de Medicina. E aqui a ladeira, é o trecho que restou. Ela vem até aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás está atualmente o Fórum do Rio e outras construções. Aqui do lado também havia um casario que foi demolido. Então só sobrou um pedaço dessa ladeira aqui. Vamos dar um zoom aqui para ver, ó, tá vendo? Ela, quando chega aqui, ela termina. Foi, em prática, um dos pedaços que foram preservados do Morro do Castelo e algumas instalações da Santa Casa que ficaram um pouquinho em cima ali, mas o resto foi tudo demolido. Aqui, nesta foto, dá para ver melhor a igreja e a ladeira. Aqui nós estamos vendo nessa foto, tirada pouco antes da demolição, o Colégio dos Jesuítas, que na época chamava Hospital São Zacarias. E aqui a torre da igreja de Santo Inácio. Nesta outra imagem, nós estamos vendo a ladeira da Misericórdia vista de cima, com alguns moradores, não? É interessante que sempre que o fotógrafo iria fazer a sua imagem, as pessoas, aquilo ali chamava atenção. O cara chegava ali de repente com aquele caixote e então as crianças adoravam, né? Você vê esse garoto aqui posando, ali um senhor na subida de um tabuleiro ali, provavelmente ele deveria ser um vendedor ambulante. Repetindo, isso aqui é a ladeira da Misericórdia. Observa o calçamento todo de pedras. É uma pena que foto preto e branco perde muitos os detalhes visuais, né? Aqui, por exemplo, tem grama verde. Isso aqui é tudo pedra. Pedra. Aqui uma senhora olhando pela janela, né? Aqui outra foto. Nós estamos vendo também a ladeira da Misericórdia, um pouco mais acima. Vemos várias casas aí, já tinha bem mais construções do que naquela gravura de 1835. Vemos os meninos brincando, aqui um senhor subindo, né? Parece que tem até uma cabra aqui. O que é isso? É uma cabra, né? Ou não? Parece que é uma cabra. As crianças, aqui um outro menino olhando para o fotógrafo, né? As luminárias que estavam sendo usadas naquela época. E aqui a torre da igreja de Santo Inácio dos Jesuítas. Então dá para perceber que nós estamos num ponto mais alto da ladeira. Aqui seria o ponto mais alto da ladeira da Misericórdia, quando ela chegaria na porta daquela fortificação, ou seja, que deu o nome ao Morro do Castelo. Então o que nós estamos vendo aqui? Nessa época esse forte já estava abandonado, existiam construções dentro dele. Veja como ele estava em completo estado de abandono, né? Ou seja, uma construção histórica em completo estado de abandono. Vamos ver se alguém aqui decifra o que é isso aqui, ó. O que será isso aqui, né? Estão vendo onde eu aponto com o mouse, tá bom? O que acontecia nessa época? Muitas pessoas construíram aí, só que deve-se saber o seguinte: o Morro do Castelo ele não era favela como se conhece nos dias de hoje. Isso aí eram todas casas de alvenaria, telha de barro, casas bem feitas, ou melhor, casas humildes, modestas, mas
bem mais modestas. Quando se vê essas roupas de penduradas aqui em varais, isso aqui era um costume cultural na época, era um local de baixa renda, então as pessoas penduravam ali por perto, né? Ou seja, hoje em dia as pessoas penduram no varal do apartamento, quem tem quintal no quintal, né? Mas isso aí é uma coisa que até nos dias de hoje ainda se usa. Só que como nessa época, às vezes as casas mais pobres, pode ser que não tinham quintal, então eles penduravam aí. Isso aí também não é um sinal de incivilidade, sim de civilidade. Por quê? As pessoas tinham coragem de pendurar a roupa ali e ninguém roubava. As pessoas sabiam que aquilo ali era daquela pessoa. Então, humildade e moradia mais simples não é sinônimo de atraso. Muitas vezes é até mais avançado moralmente, né, do que nos dias de hoje. Então vemos aqui, né, a porta da fortaleza, que foi erguida primeiramente pelo Mendes Sá. Aqui uma senhora curiosa aqui em cima, onde eu estou apontando, uma luminária. E aqui, esta foto é de 1860. Então, seria essa ladeira da Misericórdia, a parte mais alta, sendo vista, fotografada com o fotógrafo ali dentro do forte. Essa aqui é aquela porta que a gente estava vendo de fora, aquele portal. Tem uma pequena grade aqui. E essa aqui é a torre da igreja de Santo Inácio, que era dos jesuítas. Nessa época os jesuítas já não estavam mais no Brasil também. Então observem aqui, vamos ver o que a gente vê nessa imagem. Ela está com uma definição péssima, mas quem sabe a gente consiga tirar alguma coisa. Isso aqui era uma venda, o que era uma venda? Local que vendia arroz, feijão, bebida. Naquela época não existia supermercado, o comércio era feito de pequenas vendas familiares, né? De pessoas que tinham uma venda, os familiares trabalhavam e às vezes a pessoa podia ter 1 ou 2 empregados e às vezes até nenhum. E agora estamos passando para a ladeira do Carmo ou do Colégio. Então, aqui seria onde desceria aquela ladeira do Carmo, aquela outra. Nesse local aqui, praticamente se encontrava com a atual Rua do Carmo. Nesse local aqui tem o terminal Menezes Cortes, né? O Morro do Castelo foi demolido, aquele edifício garagem. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa foto, interessante. Veja aqui o calçamento todo de pedras. Aqui do lado direito, onde eu aponto com o mouse, um senhor aí que deve ter algum comércio com carroça, com garrafas, não sei o que é, se ele compra garrafa velha ou entrega. Aqui as pessoas curiosas diante do fotógrafo, né? Todo mundo ali se mostrando, ficam curiosas. Esse edifício aqui que a gente está vendo aqui do lado direito é interessante, né? Quem projetou criou um pequeno nicho, um pequeno alpendre neste andar e nesse outro andar aqui de cima também, tá vendo? Ele termina aqui em ângulo com a rua, né? O cara explorou bem, uma ladeira bem estreita. Então essa aqui qual que é? É a ladeira do colégio ou ladeira do seminário que se encontrava com a Rua do Carmo. E agora, esta foto aqui dá para ver bem, isto aqui, ó, onde eu estou apontando com o mouse, era a Rua 1º de Março, até aqui mais ou menos. Essa aqui é a igreja de São José. E isso aqui é a Rua da Misericórdia, que foi extinta, né? Porque a Rua 1º de Março agora ela se prolonga. Então, aqui ao fundo vemos o antigo Colégio dos Jesuítas, a igreja de Santo Inácio. Os jesuítas já tinham saído do Brasil. Para cá, onde eu estou apontando com o mouse, descia a ladeira da Misericórdia. E esta aqui é a ladeira do Carmo, ou ladeira do Colégio, que descia em direção à Rua do Carmo. Esse edifício que vocês estão vendo aqui é a antiga cadeia velha, que já foi usada também como casa do Legislativo. Neste local foi construído o Palácio Tiradentes, e foi nesse local também que o Tiradentes esteve preso. É interessante que nesta época, ou melhor, das construções que vinham dos tempos coloniais ou do vice-reinado, era comum que as prefeituras, a Câmara Municipal, muitas vezes, aqui nesse caso, a prefeitura não era nesse local, mas em alguns casos, às vezes, tanto a prefeitura como a Câmara de Vereadores, como a cadeia, ficava no mesmo prédio. Na parte de baixo, no porão, a prisão, e nas partes mais altas, o executivo e legislativo. Então, se tivesse algum corrupto ali, não precisava nem mudar de local, né? Já tinha a cadeia pronta ali para
abrigar a corruptória, caso tivesse. Não me entendam mal, só estou falando caso acontecesse isso. E aqui, aquela ladeira do seminário, ou seja, que descia para o lado da Rua da Ajuda, que existia por ali, antes de abrir a Avenida Rio Branco. Aqui vemos um café, ó, deve ser um bar café, com a placa. Vamos dar uma olhadinha nessa foto aqui. As pessoas aqui curiosas diante da foto, muitos rapazes. Então, no Morro do Castelo, existiam algumas casas de pessoas mais pobres, de baixa renda, mas como eu disse, isso aí na época ainda não era chamado favela. Por quê? Porque não era exatamente uma ocupação ilegal. E essas casas também, na época aí, eram todas feitas de alvenaria, com telhas de barro. Existia inclusive casas de cômodo, ou seja, aquelas casas que um proprietário constrói inúmeros quartos para alugar para inúmeras famílias, ou até mesmo pessoas solteiras. Então, aqui está a igreja de São Sebastião, aqui a ladeira do seminário, da foto anterior que a gente viu, a parte de baixo. Veja bem que aqui o Morro do Castelo tinha sido cortado, isso aqui é os fundos da Escola Nacional de Belas Artes, depois o Museu Nacional de Belas Artes. Então ele tinha sido cortado, aí essa ladeira desce aqui como se fosse uma escadaria. E depois continua a descer, né, até chegar lá no local onde atualmente é a Rua México. Isso aqui é uma casa de cômodos, com uma má conotação chamavam de cortiço, mas era uma espécie de um grande condomínio. O proprietário alugava todos esses cômodos. Então vamos dar um zoom aqui para a gente ver, né? Os lençóis aí nos quintais secando as roupas. Aqui os fundos da Escola Nacional de Belas Artes. E aqui a igreja de São Sebastião e o seminário. Aqui uma outra foto. A igreja de São Sebastião está aqui onde eu estou apontando. Aqui parte do seminário. Aqui a ladeira. Observe, muitos lençóis, né? É como eu disse, nem sempre um costume antigo é sinal de subdesenvolvimento. Isso aqui é uma coisa cultural, né? A pessoa deixava o lençol aqui e ninguém roubava. Essa coisa de pendurar lençóis, até hoje na cidade de Nápoles, na Itália, se vê muitos lençóis pendurados em janelas e sacadas secando. Agora, isso aqui está nos quintais, né? Quem mora em casa aí no interior, até hoje existem varais, a pessoa coloca nos varais, mas aqui, por exemplo, você vê, ó, se uma pessoa podia subir e descer e ninguém levava isso, porque senão eles não colocariam os lençóis para secar. E aqui aquela bifurcação da ladeira do seminário, tinha iluminação. Aqui vemos o quintal de uma casa, né? Vamos ver como é que era a vida nessa época. Interessante. Aqui as roupas secando, aqui parece que tem um animal. Aqui um outro trecho dessa ladeira do seminário, mas deve ser aquela que bifurca. Então nós vemos aqui umas casas bem construídas, né? Talvez já foram mais bem valorizadas em algum outro tempo. O estado de conservação não parece muito bom. O pessoal botando roupas para secar, uma senhora aqui, ó. Então vejam que interessante, né? Estamos vendo essas ladeiras do Morro do Castelo e um dia na vida daquele morro, né? Que não existe mais. Tudo isso aqui é apenas passado. E agora, para finalizar, vamos ver cada uma das ladeiras surgindo dos seus respectivos pontos. Agora nós vemos a ladeira da Misericórdia. Vamos ver a outra ladeira da Rua do Carmo. E a seguir veremos a ladeira que descia na Rua da Ajuda. Quando o morro foi demolido, descia ali atrás da Escola Nacional de Belas Artes. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.